Olha, e para entender como serão os trabalhos da CPMI do INSS, nós vamos conversar agora com dois parlamentares que farão parte do colegiado que vai investigar as fraudes, no Seguro Social. Quem participa agora do CNN Arena é o senador Isalci Lucas, do PL, e o deputado Alencar Santana, do PT. Aos dois eu agradeço pela presença mais uma vez aqui na CNN. Meu muito boa noite. Cada um terá 2 minutos para a resposta e eu posso sinalizar com um certo ok quando o tempo começar a terminar, né? Eu sinalizo, mas vou sinalizar para não interrompê-lo, porque fica muito desagradável interromper o raciocínio, então só por questão de orientação mesmo, para poder finalizar o raciocínio. Vou começar com a pergunta, essa CPMI, parlamentares, pode prejudicar o governo do presidente Lula? Eu vou conversar com o deputado Alencar Santana. Boa noite, deputado. Obrigado pela presença. Boa noite, eu que agradeço o convite, um prazer estar com vocês da CNN. Boa noite, senador. Ora, nós vamos trabalhar na CPI primeiramente com a verdade. Ela tem que ser esclarecida, tem que ser dita, para que a sociedade tome conhecimento de todos os fatos que ocorreram desde o governo anterior, onde se iniciou e permitiu que essas entidades laranjas, fraudulentas, acessassem o sistema e cometessem esse crime contra milhões de brasileiros e brasileiras aposentados. Isso é importante ter claro. Agora, sobre o governo está preocupado com pautas extremamente necessárias e importantes ao país. É a isenção do imposto de renda para quem ganha até R$5.000, é a PEC da segurança pública, é a aprovação da MP, das BET, dos bancos, dos bilionários, para que eles paguem tributos que hoje eles não pagam, e outras medidas essenciais ao dia a dia das pessoas para melhorar a vida do nosso povo. É importante dizer que o governo Lula findou, acabou, investigou, apurou e acabou com esse roubo que existia no INSS, e mais do que isso, né, pagou, indenizou as pessoas que foram lesadas por essa quadrilha. E está atrás dessa quadrilha para que ela pague, devolva o dinheiro roubado e ressarça os cofres públicos do prejuízo que levou ao ressarcir as pessoas lesadas. Portanto, o governo, da mesma maneira que acabou com esse roubo que existia desde o governo anterior, pagou as pessoas, mas ao mesmo tempo continua trabalhando para aprovar sua pauta aqui na Câmara e também no Senado, que são importantes ao dia a dia do nosso país. Senador Isalci, essa CPMI pode prejudicar o governo do presidente Lula? Muito boa noite. Boa noite. Olha, espero que não, mas que nós vamos passar a limpo toda a situação do INSS, nós vamos. E nós não vamos focar apenas no governo atual, não interessa para nós vamos começar onde tudo começou, lá atrás, quando começou as aposentadorias rurais, através da CONTAG, que começou por ali, nós vamos passar a limpo tudo isso. Eu fiquei feliz aí com a fala do nosso presidente, Omar Aziz, que será independente, que não haverá realmente parcialidade, então eu fico animado. Eu já apresentei 322 requerimentos, exatamente para a gente poder ter as informações completas, para a gente realmente convocar aquelas pessoas que são necessárias para desvendar tudo isso. Então, não tem aqui questão de governo A, B, partido A, B, não. Eu acho que nós temos que mostrar a verdade para a população, né? Principalmente para os aposentados, aqueles que deveriam estar recebendo hoje em dobro, e, lamentavelmente, por decisão do Supremo, né, ele tem que assinar um documento dizendo que vai tirar a ação ou que não vai entrar com a ação judicial, e estão pagando ainda com recurso do orçamento, fora, inclusive, do arcabouço fiscal. Isso aqui é muito ruim. A CPMI ela precisa não só apurar tudo isso, como também propor ações imediatas para que casos como esse não aconteçam nunca mais. Então, é evidente que o espírito da CPMI não é atrapalhar o governo, é sim esclarecer e realmente fazer com que os nossos aposentados e pensionistas recebam da forma legal. Nós temos aí o Código de Defesa do Consumidor, que garante a devolução em dobro, mas que saia realmente dessas instituições, dessas empresas, desses ladrões que roubaram, e não com recurso do contribuinte, que vai pagar de novo para devolver recurso. Então, a CPI vai dizer tudo isso, né? Espero que a gente consiga realmente passar a limpo toda essa história aí da questão do INSS.
Agora, senador, como a CPMI poderá ir além do que a Polícia Federal e a AGU já descobriram sobre o esquema de fraudes no INSS? A CPI ela tem um papel fundamental de transparência. A população pode acompanhar mais de perto o que está acontecendo, né? Diferentemente quando é uma ação judicial, que normalmente é segredo de justiça. Então, fica mais fácil para a população. Agora, o objetivo também não é apenas apurar as irregularidades, é também criar normas, criar leis para realmente evitar que casos como esse continuem acontecendo. Então, nós temos que cuidar também de apresentar algumas propostas aqui no Congresso Nacional. Deputado, como a CPMI poderá ir além do que a Polícia Federal e a AGU já descobriram? Primeiro, tudo aquilo que a AGU e a Polícia Federal descobriram, nós temos que pedir, requerer esses documentos, as informações, para que também subsidie o trabalho da CPI. O trabalho acumulado, as informações já adquiridas são importantes para nós. Logicamente que nós temos que, no nosso tempo curto que teremos, aprofundar ainda mais, requerer documentos, depoimentos, se necessário, quebras de sigilo bancários, telefônicos e outros, para que a gente possa revelar, primeiro, para onde foi o dinheiro. As entidades que receberam mandaram esse dinheiro para onde, para quem, fizeram o que de fato? Quais são os elos das pessoas envolvidas? Quem são essas pessoas eventualmente envolvidas? Foi somente a entidade que ali estava? Ou tinham outros terceiros também envolvidos? Então nós temos que rapidamente buscar e requerer informações para que a gente aprofunde e chegue realmente nos verdadeiros responsáveis, nos mentores e nos beneficiados por esse roubo que lesou milhões de brasileiros e brasileiras aposentados no nosso país. É isso que nós temos que chegar. Por que o governo Bolsonaro não tomou nenhuma medida concreta em relação a isso? Mesmo sabendo, e aqui deixo uma pergunta ao senador, que no outro debate comigo, ele disse que tomou conhecimento, através de peritos, de que havia irregularidades nos descontos. Por que, senador, o senhor e o presidente Bolsonaro, o senhor disse que levou para ele ao conhecimento dele, não tomaram providência e acabou naquele período que esse roubo? Se tivesse acabado, o número de pessoas lesadas ia ser bem menor, o número de pessoas prejudicadas ia ser bem menor e o reparo da União ia ser bem menor. Mas vocês não fizeram nada, pelo contrário, facilitaram e permitiram que as entidades se cadastrassem, continuassem e ampliassem o roubo. Ok. Senhores, eu vou chamar agora o nosso analista Pedro Venceslau, que participa também do debate. Pedro? Boa noite, deputado. Boa noite, senador. Esse escândalo do INSS, de fato, começou na gestão de Jair Bolsonaro, mas os maiores montantes dos desvios aconteceu no governo Lula. Dá para culpar um ou outro presidente pelo que aconteceu e por que um e não o outro, começando pelo senador Exaucir? Bem, primeiro eu quero dizer que quando o deputado fala, né, de que eu recebi as informações, eu recebi e ainda não tinha tomado posse nem o presidente. Na transição, imediatamente o presidente encaminhou para essa casa, para o Congresso, uma medida provisória, exatamente fazendo isso. E o partido dele, né, é que realmente votou contra, impedindo realmente a apuração, o recadastramento. Né? A própria CPMI, se você analisar bem, quem é que assinou essa CPMI? Foi o governo que assinou? O relator não assinou? O presidente não assinou? Não sei se o deputado também assinou, mas, de fato, né, as providências foram tomadas. A medida provisória veio, foi encaminhada imediatamente para o Congresso Nacional. Bem, estamos já prontos, né, com os requerimentos exatamente para apurar tudo isso. Lógico, o crescimento foi exponencial. Foi exatamente no governo Lula que a coisa desandou completamente, por falta de controle. O que aconteceu ali? O que aconteceu? Então, não há realmente a mínima condição de a gente relevar isso. Inclusive, todas as instituições, todos os sindicatos, nós não vamos ser seletivos, só alguns. Não, queremos a transparência de todos os sindicatos, todas as confederações, todas as instituições, e passar limpo isso, não tem nenhuma dificuldade. E aí vocês vão ver o que aconteceu realmente nos últimos anos
a proporção que foi o volume de roubalheira que houve neste governo, que normalmente já acontece, né? Se você lembrar recentemente, tem aí o Petrolão, o Mensalão, a Lei Rouanet, o CARF. Eu participei de todas as CPIs, fundo de pensão, e a gente sabe qual é o modus operandi do partido que está governando esse país. Fala, Alencar. Primeiro, senador, pergunto, o senhor e o presidente Bolsonaro acionaram a Polícia Federal, o Ministério Público Federal, para que apurasse os crimes que o senhor disse que teve conhecimento e que levou ao conhecimento do presidente, mesmo que antes da posse, até porque você tomou posse, o seu conhecimento continuava. Você levou ao conhecimento da polícia, do Ministério Público, da Justiça, para que apurasse-se os crimes, mas cessou-se os descontos indevidos, descredenciou entidades que lá estavam roubando e queria... Essa é a pergunta que eu gostaria que o senhor respondesse. E outra pergunta, senador, o senhor levará à CPI o nome desses peritos que denunciaram para o senhor que ali havia roubo e quem estava roubando, quais entidades estavam roubando, quais eram as fraudes? O senhor terá oportunidade, o senhor será membro da CPI, tem obrigação, se tiver compromisso com a verdade, de levar o nome dessas pessoas até a CPI. Diga para nós quem foram os peritos no seu gabinete que relatou isso. Diga para nós. Eu posso responder a você. Na prática, então, 2 minutinhos aqui para... A CONTAG, ela dava uma declaração que aposentava todo mundo. Senador, só um instante. Uma pergunta, senador. Deputado, senador. O senhor levou ao conhecimento da polícia? Peraí, deputado, senador, peço só um instante. Deputado, senador. Dê o senador. nome das pessoas que denunciaram, Alencar. É importante, o povo tem direito a saber a verdade. Deputado, vamos organizar aqui para manter o nível do debate. O senhor tem 30 segundos para encerrar, depois mais 2 minutos para o senador Exauci. Então é isso, senador. A CPI começa amanhã. O senhor terá a oportunidade de dizer qual providência o governo Bolsonaro e o senhor teve em relação a essa denúncia que diz ter recebido. E o nome dessas pessoas que denunciaram e quem elas denunciaram. Nós estamos dizendo aqui no começo de 2019. Passaram até lá já 6 anos. E o senhor até agora não disse, passaram-se 4 anos do governo que o senhor defendeu e não tomou uma providência efetiva de cessar com os descontos, de investigar, de apurar e botar os criminosos na cadeia. Vocês foram omissos ou coniventes. Ok, deputado, 30 segundos. Eu lamento muito, né? Parece que o deputado ele tem problema de audição ou não tem questão de entendimento. Eu disse aqui que quando recebi as informações, levei para a transição e imediatamente o presidente mandou uma medida provisória exatamente para estancar o que estava acontecendo. E aí a CONTAG, estou dizendo o nome, a CONTAG, ela dava declaração... Isso não é verdade. Para todo mundo. Foram milhares de pessoas aposentadas através de declaração. E isso foi estancado na medida provisória. A gente só não conseguiu aperfeiçoar porque o partido, o seu partido, e aqueles que, inclusive, não assinaram a CPMI, é que votaram contra. Então, essa roubalheira começou lá atrás. E nós vamos, na CPI, identificar, sim, né, todas as instituições. O que a gente vê é que nos últimos 2 anos, nesse governo Lula, o crescimento foi exponencial, cresceu muito, a roubalheira foi geral. E nós vamos mostrar isso no resultado da CPMI. Deputado Alencar, o senhor tem o mesmo tempo agora ao qual o senador Exauci teve direito. Por favor, 1 minuto. Senador, o senhor até agora não respondeu. Vou perguntar de novo. O senhor até agora não respondeu se levou ao conhecimento da Justiça, do Ministério Público, da Polícia Federal, e se o presidente Bolsonaro também fez o mesmo, para impedir a continuidade do roubo e para punir as pessoas que estavam roubando, para impedir que os aposentados fossem roubados. O que o senhor fizer? Não vem falar de medida provisória, historinha para carochinha, não. Quero saber a verdade. O senhor levou ao conhecimento da polícia ou o senhor prevaricou cometendo crime? Diga o nome das pessoas que relataram para o senhor os crimes, os peritos do INSS, como o senhor disse na outra oportunidade. Quem são eles? E quais entidades eles denunciaram? Quais crimes eles denunciaram? Senador, tem oportunidade de responder.
Ok. Senhores, eu vou conceder mais 30 segundos a cada um para poder responder e depois eu vou fazer a próxima pergunta. Combinado? Senador Exalci? Olha, é lamentável a forma como ele coloca. Os peritos disseram que haviam indícios de aposentadorias ilegais, seguro-defesa ilegais, e aí, para prevenir tudo isso, foi encaminhado a medida provisória, obrigando, inclusive, o recadastramento, cadastramento para que não houvesse mais a simples assinatura do sindicato para aposentar as pessoas, quando eles, inclusive, obrigavam as pessoas que conseguiam aposentadoria a ter o desconto do plano de social, odontológico, advogados. Então, a medida provisória foi no sentido de aproveitar as informações dos peritos para fortalecer a legislação. Ninguém saiu dizendo nome de ninguém, não. Nós fizemos uma medida provisória e eu fui o presidente da comissão e a gente só não conseguiu melhorar mais ainda porque o Partido dos Trabalhadores votou contra essa matéria. Ok. Só isso. Ok. Deputado Alencar? Senador, o senhor disse que era o presidente da comissão, do partido do presidente. O relator era do partido do presidente. E a medida provisória foi aprovada com o recadastramento de 3 anos. E o presidente sancionou a medida provisória, tornando lei. Portanto, quem flexibilizou, quem facilitou, foram os senhores. Porque, como presidente, tendo a maioria que o governo Bolsonaro tinha na Câmara, não impôs a maioria. Por que o senhor permitiu que a medida provisória fosse aprovada como presidente da comissão mista e o relator também do seu partido aqui tivesse a medida provisória aprovada, flexibilizando para 3 anos? Okay. E lembrando que, após, o presidente mandou uma medida provisória que acabou com o recadastramento e sancionada por ele. Portanto, os senhores sabiam, tomaram conhecimento e não fizeram nenhuma medida efetiva para acabar com o roubo. Ok. Senhores, eu vou fazer a próxima pergunta. Como os senhores avaliam a atuação do governo federal na devolução dos recursos desviados? Senador Exalci. Bem, primeiro, para esclarecer, o deputado que está mal informado, eu não era do partido do presidente, eu era do PSDB, não fui do partido do presidente. Então esquece o presidente, cara. Nós já estamos com mais de quase 2 anos, 3 anos de mandato. Esquece o presidente Bolsonaro, vai governar, vai cuidar realmente do nosso governo, que está um caos. Agora, é evidente que para nós foi uma surpresa muito grande essa decisão do Supremo. Não só, lógico, devolver, tinha que decidir para devolver. Agora, condicionar a assinatura do aposentado a não entrar na justiça ou desistir de qualquer ação judicial, sabendo que ele tem direito de receber em dobro, é muita covardia, né? E ainda mais, o contribuinte está pagando novamente, porque ele contribuiu e agora estão pagando com dinheiro público, né? Então, o governo deveria ter um cuidado maior de buscar realmente reaver este recurso para poder, de fato, devolver aos aposentados e pensionistas essa roubalheira que aconteceu e de uma forma muito ampla nesses últimos anos do governo PT, que tem tradição de fazer isso, como já provou, eu disse aqui no Mensalão, na Lei Rouanet, do CARF, tudo era motivo de devolução de roubalheira, inclusive na Petrobras, onde houve o maior escândalo da história do Brasil, né? Deputado Alencar, como o senhor avalia a atuação do governo federal na devolução dos recursos desviados? Senador e todos, quem deve tem que pagar. O senhor mesmo disse que levou ao conhecimento do ex-presidente Bolsonaro denúncias de irregularidades e nada foi feito efetivamente. O senhor mesmo disse, portanto, não adianta dizer para esquecer ele, porque ele tem culpa no cartório. O senhor gosta, vocês do PL, bolsonaristas, de que Bolsonaro comete crime e tem que esquecer. Não, tem que pagar pelos crimes que ele cometeu. E tem culpa no cartório dele, isso sim, não dá para esquecer. O senhor mesmo admitiu que ele teve conhecimento e o que o senhor levou até ele esse conhecimento. Então não vem com historinha que tem que esquecer, não. Tem culpa no cartório, o governo anterior, e nós temos que chegar nos responsáveis para que eles sejam punidos. Sobre as medidas do governo Lula, em relação a essa questão do INSS, foram boas, rápidas, eficazes e corretas. Primeiro, investigou, cessaram-se os descontos e ressarciu-se as pessoas lesadas. E está indo atrás das entidades para que as entidades paguem pelo crime que cometeram
e devolvam o dinheiro que se apropriaram de maneira indevida. Portanto, e a investigação continua, uma apuração séria, rigorosa pela Polícia Federal, para que todos os responsáveis sejam identificados e todos os responsáveis sejam processados e todos os responsáveis sejam punidos. Portanto, a medida é exemplar, medida que se fosse tomada há 4, 5 anos atrás, a gente não teria esse problema hoje. Se fosse tomada 4, 5 anos atrás, aposentados não estariam sendo roubados. Se tomasse 4, 5 anos atrás, o prejuízo dessas pessoas ia ser bem menor. E ele que diz defender o interesse público, os próprios cofres públicos não teriam que ter indenizado tanto se o roubo tivesse cessado há 4 anos atrás. Mas, infelizmente, continuou. O governo anterior foi conivente ou participou. A CPI vai dizer até onde, né? E para que a gente apure e chegue nesses responsáveis. Inclusive, o ex-presidente que tomou conhecimento, mas não fez nada. Senhores, nosso tempo acabou. Esse assunto vai render muito debate ainda daqui para frente. Agradeço a presença aqui na CNN dos dois. Muito obrigado e até a próxima. Eu que agradeço. Boa noite a todos. Um prazer estar com vocês. Amanhã começamos os trabalhos. Vamos que vamos trazer a verdade para todo mundo. Abraço nos dois. Obrigado.